Boa noite. Então aí Então aí. Deixa eu ver aqui. Nossa, quanta gente! Meu Deus, que rápido! Bom, boa noite para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Por aqui tudo ótimo. Vou só esperar mais um pouquinho de gente chegar pra gente começar a falar. Oi, doutora Carla, obrigado, minha querida. Obrigado. Hoje é um dia muito feliz pra mim. Eu comemoro como se fosse meu aniversário, eu espero. Eu tava numa ligação agora com todo mundo da minha família, minha mãe e todos os meus irmãos. A gente fez uma ligação ali no WhatsApp. Aí todo mundo falando, contando história. Eu falei, pera lá, vocês não vão me dar parabéns hoje é meu dia. Aí minha mãe era a única que tinha ido lá no meu Instagram me dar parabéns. Eu falei, pode me dar parabéns. Hoje é como se fosse o dia do meu aniversário, porque eu sou muito grato pela profissão que eu exerço, pelo que eu faço. Eu amo minha profissão, eu amo ser nutricionista. E eu falo que nada é por acaso, né? Qualquer coisa que eu fizesse eu ia fazer direito, porque eu sou muito compromissado com qualquer coisa que eu faça. Mas a nutrição, ela veio como um presente, e hoje é algo que eu não consigo me desvencilhar nem na minha vida pessoal. O tempo inteiro vivendo isso. Mas, bom, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. Eu fiz o convite da live ontem, não me lembro, quando eu pensei em fazer isso, porque muita gente me pergunta algumas coisas. E eu acho que talvez agora era uma oportunidade de a gente tocar no assunto, que a gente está falando de profissão, de nutricionista, isso, aquilo, mas essa live não é só para quem é nutricionista, é para todo mundo que empreende, para todo mundo que quer fazer diferente, e por isso que eu convidei todos vocês para assistirem, tá? Eu vou tirar os comentários só para a gente não se desconcentrar, e eu vou, daqui a pouco eu volto os comentários para ver que vocês estão, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar. Tá, eu queria falar hoje sobre o negócio, o quanto hoje eu, Luciano Bruno, empresário, de onde que essas coisas começaram e qual foi o caminho que isso teve, tá? Para que vocês entendam que às vezes é aquele velho ditado, né? Ver as pingas que eu bebo, mas não vê dos tombos que eu caio. Não sei se é nessa ordem, mas é uma coisa mais ou menos assim. Mas eu sou de uma cidade muito pequena. Então quem não viu, eu tenho um vídeo meu lá no YouTube que eu falo bastante de algumas coisas das minhas origens, das minhas raízes. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é olhar para qualquer coisa que eu faça, como algo muito nobre e muito importante. Então, eu não sou hoje às vezes eu falo assim, eu sou um profissional autônomo. Então, se eu atendo diariamente, teoricamente, eu seria um profissional autônomo. Não sou um profissional autônomo, eu sou empresário. Porque eu tenho uma empresa que é minha clínica, que são outras coisas, que é o da Smart, uma série de outras coisas que eu me envolvi. Então, eu me tornei um empresário. Mas eu sempre me vi como um empresário. E aquela frase que diz que a gente tem que andar com leões, isso é muito verdade. Então, eu sempre caminhei com leões. Eu sempre tive muita gente muito importante do meu lado. Importante no sentido intelectual, no sentido de ajudar, tá? Não de grau de importância financeira e coisa desse tipo. Mas eu sempre tive pessoas de sucesso próximo a mim que me inspiraram muito. Então a gente tem que ter as nossas fontes de inspiração. E essas fontes de inspiração, elas são muito importantes para a gente dar alguns passos. A gente não pode ser orgulhoso. Na profissão da gente, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não ser invejoso, sabe? Para ver o sucesso do colega e falar, que queria isso para mim. Nossa, aí fica procurando defeito. Mas será que tá falando a verdade? Mas será que não sei o que? Mas será que não sei o que? Porque a gente tem uma tendênciazinha mais perversazinha de ficar olhando, de ficar procurando chifre em cabeça de égua. Então o que acontece a gente tem que tomar cuidado para não ficar invejosinho. A grama do vizinho é sempre melhor, por que o dele dá certo e o meu não dá? Então, às vezes, se preocupar com isso, preocupe-se em como melhorar, em como fazer diferente, em como se diferenciar, se destacar frente a tantas coisas, tantos profissionais, tantas outras empresas do mesmo ramo que tem hoje
pra gente não ficar dando tiro errado, não ficar fazendo propaganda excessiva, não ficar fazendo divulgações excessivas, porque tudo isso enche o saco, porque às vezes a gente vai na mídia social para relaxar um pouco e ver a pessoa fazendo um comércio sem fim. Isso é um saco. Todo mundo já tá de saco cheio. A gente sabe o que é verdade, sabe o que é mentira, sabe que a pessoa não usa aquilo ali que tá mostrando, que não vai... Ou seja, a gente tá esperto, a gente tá bem calejado em relação a isso. Então, hoje em dia, a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui é a gente trabalhar com verdade. Trabalhar com a verdade, trabalhar de uma forma idônea e honesta, que as pessoas percebem muito rápido quais são as nossas intenções. A gente não está mais trabalhando com pessoas inocentes. Cada vez mais a gente tem que se preparar. E eu me preparei a minha vida inteira. Para ser o empresário que eu sou hoje. Então, se vocês me perguntarem, você imaginava que ia acontecer isso na sua carreira? Não só como imaginava, como projetava. Porque não teve acaso. Eu me tornei um profissional respeitado porque foi um acaso. Não foi um acaso. Foi uma construção. E às vezes a gente quer passar o burro na frente dos bois, quer passar o carro na frente dos bois, e isso não dá certo. Porque existem etapas muito importantes. O que eu vejo hoje é muita gente muito afoita. Acaba de se formar, já quer sentar no consultório, trabalhar e atender. E muitas vezes não tem a base suficiente para isso. Isso demora, a gente precisa estudar, a gente precisa bater a cabeça na parede, a gente precisa passar por muita coisa para entender tudo isso que a gente não consegue ver na faculdade. A faculdade ela é um mero período que a gente fica ali para dizer assim, segue isso aí que você estudou, que vai ser ok. Porque tudo que eu sei hoje de nutrição, o pouco que eu sei, eu não aprendi na faculdade. Não, a faculdade não é uma base. Então, onde você aprendeu bioquímica? Foi na faculdade? Claro que não. Fisiologia foi na faculdade? De jeito nenhum. Tive excelentes professores de fisiologia, de bioquímica, de tudo, de biologia, maravilhosa professora de biologia. Mas ali ela me deu base. Base para eu saber o que ia acontecer, e daí por diante é que eu fui correr atrás. Que a gente vai se formando. A gente não pode dar tiro para tudo quanto é lado. Mas é muito comum, no começo da nossa profissão, a gente se arriscar em várias coisas. Por exemplo, eu já fiz de tudo dentro da minha profissão. Tudo, até enxergar o que realmente me daria prazer, satisfação. Satisfação envolve o prazer que eu tenho em fazer aquilo, o retorno financeiro que eu tenho daquilo que eu faço e o quanto eu estou contribuindo daquilo para o mundo, porque isso é importante para a gente. A gente, quando percebe que não é útil, que não está contribuindo muito para o mundo, a gente fica um pouco frustrado. E se isso não acontecer, um dia vai acontecer. Mas a minha história com a nutrição, deixa eu explicar para vocês, eu sei que tem gente nova aqui, e para quem já me segue há muito tempo, eu sou de uma cidade muito pequena, chamada Conceição da Aparecida, uma cidadezinha de 9 mil habitantes. Meu primo vai ficar bravo e falar, não é 9, é 11, 10 mil habitantes, ok. 10 mil habitantes no interior de Minas. E pra vocês terem ideia, lá não tinha e não tem até hoje escola particular. Então eu nunca estudei em escola particular. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, escola estadual. Escola estadual Arnoldo de Melo Carvalho, era a minha escola lá e a outra escola estadual Tiradentes. Eram as escolas que eu estudei. Nunca tive a oportunidade de estudar numa escola particular com aquele viés competitivo, aquela coisa maluca. Então eu sempre fui muito tranquilo. Nunca fui o melhor aluno da turma. Nunca fui o melhor. Eu era o aluno nota 10. Nunca fui isso. Eu era o CDF que sentava na primeira carteira. Não era. Tava ali no meio. Tirava nota que precisava tirar, às vezes tirava nota muito boa, às vezes tirava mais ou menos. Nota ruim não tirava muito. Mas eu era muito responsável. Eu não me lembro de perder aula. Eu não me lembro de deixar de ir para a escola, deixar de ir para a faculdade. Não me lembro dessas coisas. Eu sempre me envolvi muito com aquilo, que eu enxergava aquilo como uma oportunidade. E aí, assim foi a vida inteira. E eu já falei isso aqui também, durante a minha infância era normal a gente trabalhar para ganhar nosso dinheirinho, porque pai e mãe dava aquilo que precisava, o básico, o resto a gente tinha que correr atrás. Então era normal você ter 9, 10, 11 anos e trabalhar, vender picolé na rua, vender chup-chup na rua, fazer essas coisas que a gente fazia lá em Minas, encher saquinho lá na plantação de café, não sei o quê. E isso era normal, todas as crianças faziam isso. Então eu falei assim, nossa, o Luciano Bruno começou a trabalhar cedo. Não foi só eu, qualquer um da minha geração lá na minha cidade trabalhava cedo. Todo mundo trabalhou. Então,
disso não tem diferença nenhuma para os outros. Só que a diferença é que eu sempre enxergava formas de fazer diferente. Então, independente do que a gente está fazendo, a gente tem que pensar fora da caixa. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de melhor? Quando eu digo diferente, não é para a gente se aparecer, é para a gente fazer melhor. Já contei história para vocês de várias coisas que quando eu vendia picolé, que todo mundo gritava, olha, picolé, picolé, picolé. Eu falei assim, eu quero que as pessoas saibam que sou eu que estou chegando. Aí eu gritava, picolé. Colocava uma entonação no O que ia longe. Os outros meninos riam, todo mundo ria, não sei o quê, mas eu era o que mais vendia. Porque as pessoas já associavam aquele grito comigo. E já ia criando vínculo. Isso eu fiz minha vida inteira. Na faculdade, eu me lembro quando eu fui fazer um estágio muito importante. Eu estava no terceiro, no segundo, não me lembro. No segundo ou no terceiro ano de faculdade, teve uma prova para um estágio remunerado no Hospital Universitário Alzira Villano, um hospital maravilhoso lá de Alfenas, que é da universidade. Aí, e tinha uma vaga só. Só que na minha sala tinha umas meninas muito boas. Eu não sei como aquelas meninas tinham a capacidade de tirar 10 em coisa que não dava para tirar 10, aquelas meninas tiravam. Eu falei, Jesus, como essas meninas fazem isso? Eu tirava meu 8, meu 7,5 ali, na raça, feliz. E aquelas meninas tiravam 10. Eu falei, da onde que essas meninas tiram 10, Santo Cristo? E tudo lá fazendo a prova. Tinha uma lá que era menina caderno. Porque todo mundo queria o caderno dela para estudar. Ela anotava tudo. E a gente ia lá. E eu nunca tive um caderno na faculdade. Eu ia lá e xerocava o caderno das meninas lá para estudar. Porque eu não tinha paciência. Eu gostava de ficar prestando atenção. Eu ficava lá hipnotizado, prestando atenção. Às vezes escrevia alguma coisa, mas eu não conseguia organizar para estudar. Não conseguia isso. E eu fiz essa prova. Eu não tirei a melhor nota. Teve gente que tirou 9,75, 9,8. Eu tirei 7,5 na prova. Falei, não vou passar. Só que tinha mais 2 etapas, que era currículo e entrevista. Currículo de quem está na faculdade, tudo igual. O que você tem para diferenciar? Que você fez mais um curso ou outro? Então isso não é diferencial. E aí eu fui muito bem na entrevista. Porque eu me lembro, a Elisiette, que foi a que me entrevistou, nutricionista maravilhosa, ela me fez uma pergunta. Eu falei assim, olha, eu não sei o meu ofício aqui, mas eu só posso dizer que eu vou te dar o meu melhor. Então eu vou te dar o meu melhor e vou vestir a camisa. E mostrei que eu realmente estava com vontade e que eu tinha um certo preparo para aquilo. Passei. Era uma vaga para 60. Eu passei naquele negócio, falei, mas como que eu passei nessa... Aí as meninas que tiravam 10, porque publicou, assim, no primeiro dia, a nota de todo mundo. Eu fiquei lá pro meio do povo, sabe? Não tinha notão. Aí o povo, mas como que ele entrou? Que não sei o quê, que absurdo isso. Não foi absurdo. Numa prova eliminatória, que era a entrevista, eu me saí bem. Porque naquele dia eu vi que eu sabia não vender meu peixe, mas que eu sabia mostrar o meu valor. Porque eu sabia o meu valor. Então a minha pergunta para você agora, a minha reflexão que eu falo é: você sabe quanto vale seu esforço? Você sabe qual é o seu valor? Se não sabe, tem que saber. Porque se a gente não sabe qual é o nosso valor, a gente nunca vai ter uma remuneração que seja de acordo com o nosso merecimento, que a gente estabelece. Então, ali eu sabia o meu valor, eu sabia o quanto eu poderia contribuir, o que eu teria que aprender, o que eu teria que correr atrás, uma série de coisas eu sabia. Eu deixei muito claro isso na entrevista. E na entrevista as pessoas estão muito preocupadas em se mostrar, em mostrar que é bom, em mostrar que é aquilo. Eu não. Eu me mostrei disponível e me mostrei capaz de aguentar o tranco. Igual a minha paciente falou para mim, hoje eu tenho couro forte. Eu mostrei que eu tinha um couro forte, que eu tinha um couro grosso. E aí eu fui chamado nesse estágio, esse estágio me acendeu uma luz na vida, porque a gente tinha umas reuniões lá com outros profissionais e eu não gostava de parecer um bobão. Então eu me preparava, eu estudava, eu te dava aula dos casos clínicos que a gente atendia no hospital. E era muito maravilhoso, porque ali eu aprendi a falar em público, porque eu era uma ostra. Eu tinha vergonha de falar. Imagina que eu falava assim igual eu falo agora. Então eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha do meu sotaque, eu tinha vergonha, medo de falar alguma coisa errada. Aí eu aprendi treinando ali tecnicamente, porque se eu estava seguro tecnicamente,
o resto dava conta. Então, se eu soubesse, por exemplo, por que aquela hemoglobina glicada subiu e o que isso representava naquele paciente, eu já estava seguro. Aí eu já conseguia navegar. Então, eu percebi que o meu respaldo era técnico. E se eu tivesse segurança técnica, que eu ia deslanchar. E assim foi. E aí, quando eu me formei em 2001, as coisas da minha profissão não eram muito boas. Quem ganhava 2, 3 mil reais tinha que levantar a mão pro céu. Não se falava em nutricionista, nessas coisas. As pessoas falavam, sou nutricionista. As pessoas falavam, então você fez nutricionismo? Não era essa coisa difundida igual é a nutrição hoje. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa profissão? Aí no final do último ano eu falei, você quer saber? Eu vou me preparar. Porque se isso aqui não for bom, a gente faz ficar. E eu fui me preparar. O que eu poderia fazer para me preparar? Eu tinha vontade de ir para fora, fazer especialização fora, morar em outro país. Só que eu não tinha condição financeira. O que eu fiz? Me matei para fazer uma prova, a prova de mestrado na Unicamp. Achei lá na internet, na época do KD, não tinha Google nessa época. O KD achei. Tô entregando a idade, né? Tô 40 já, gente. E aí, eu fiz a prova do mestrado. E assim, quando eu cheguei na Unicamp, eu olhei aquele mundaréu de gente, tinham 9 vagas. Eu falei, vou passar nisso? Aí eu falei, mas como que eu vou passar se eu sou lá do interior de Minas, tô aqui em Campinas, essa cidade gigante, com esse povo todo preparado, eu não sei nem falar, o que eu vou fazer? Vou dar meu melhor. E eu botei na minha cabeça que eu ia entrar. E não é que eu entrei. Não passei em primeiro não. Passei lá para 7º, 8º, 9º. No finalzinho da lista, eu passei. Tinha lá os primeiros lugares que passaram aqueles notão. Não tive isso. Tirei nota suficiente para passar. Mas fiz um mestrado incrível. Fiz um doutorado maravilhoso. Quando eu estava no final do mestrado... No final não, mentira. No começo do mestrado eu falei, agora, se eu escolhi essa profissão, eu preciso aprender a dar aula. Mas... Porque a gente não tem didática ainda. Eu falei, quer saber? A gente tinha uma aula de seminários, que a gente aprendia muita coisa. Mas eu fui trabalhar em Americana. Eu não tinha bolsa. Quando eu passei no mestrado, me falaram assim, mas você vai ter que ficar 1 ano sem bolsa. Imagina que eu teria condição de me sustentar em Campinas. De jeito nenhum. Então eu falei, o que eu vou fazer? Minha mãe com 4 filhos lá pelejando para criar o resto. E eu super novo, 21 anos. Falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um jeito de trabalhar. Aí eu fiz o primeiro ano, trabalhava à noite. Eu dava aula no curso técnico em Americana, que chamava Colégio Técnico Visão. Dava aula lá, dava aula de bioquímica, dava aula de nutrição básica, dava aula de técnica dietética, dava aula de saúde, de tudo que vocês imaginarem. Dava aula na farmácia de química orgânica, dava aula, um monte de coisa. Eu sei que eu chegava, começava às 7 horas lá, terminava às 10h30. E eu não tinha carro, ia de ônibus. Eu sei que eu chegava em casa às 1 da manhã, em Campinas, todo dia. E 7h30, 8 horas já estava pronto para ir para a Unicamp. Assim foi minha vida durante o primeiro ano. E eu só fui ter bolsa realmente no segundo ano do mestrado. Só que aí, como eu fui atrás da Unicamp, não tinha vergonha, falei, olha, fui no SAI, no Serviço de Apoio ao Estudante, falei, olha, eu não tenho condição de ficar aqui, eu quero muito fazer esse mestrado. A mulher foi com a minha cara, uma graça, essa assistente social. Não me esqueço o nome dela, Cibele. E ela falou, você quer saber? Nós vamos dar um jeito. Eu sei que ela me arrumou tudo. Moradia, auxílio transporte e como é que chamava aquilo? Não era bolsa alimentação não, mas era uns valezinhos que você tinha lá para almoçar e jantar no bandejão. E eu almoçava e jantava no bandejão. Ganhava 100 e poucos reais ali de auxílio transporte, que eu ia a pé para guardar o dinheiro para poder comprar outras coisas. E dava aula americana e assim vivia. Só que eu falava, se eu fosse analisar, eu falava, gente, mas já estou formado e não estou ganhando nada. Eu sabia que aquilo era temporário, que eu precisava passar por aquilo, que eu precisava estudar muito, que eu precisava aproveitar tudo que eu tivesse que aproveitar naquele mestrado, que aquilo ali me renderia muitos frutos. Então eu nunca pensei assim, coitadinho do Luciano, nossa, coitadinho de mim, morar na moradia, dividir um quarto com mais 3 pessoas, lavar banheiro todo domingo. Imagina, eu tava feliz da vida de conseguir.
Eu estava feliz. Eu me relacionava com as pessoas da moradia, que tinham as mesmas condições que eu. Então, para mim, era tudo normal. A gente queria fazer um churrasco, queria tomar uma cerveja no final de semana. Era uma vaquinha, juntava real de cada um ali e fazia uma festona. E assim foi. Assim foi minha vida do mestrado. Aí, quando eu estava no final do mestrado, no meio do mestrado, eu comecei a dar aula na universidade particular, na Unifenas, que foi onde eu me formei. Então, eu dava aula no colégio técnico americano, eu falei, eu quero dar aula na faculdade, meu sonho. E voltei para a faculdade onde eu tinha me formado. Isso foi incrível, foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida. O melhor lugar que eu trabalhei na minha vida foi a Unifenas. Porque sabe quando você volta do estudante ali, humildezinho, eu voltei como professor, eu me sentia assim, forte, eu me sentia empoderado mesmo. Falei, caramba, eu saí disso aqui e tô voltando. Aí voltei e comecei a dar aula e aprendi a dar aula no colégio técnico, porque eu dava muitas aulas por dia e não tinha slide, não tinha isso. Então era na raça, eu aprendia a dar aula, ensinar, botar aquilo na cabeça das pessoas que tinham níveis muito diferentes. Então você tinha uma pessoa ali que era auxiliar de alguma coisa, que trabalhava o dia inteiro, que depois assistia aula à noite, que estava com sono, que eu precisava aprender, que tinha feito um supletivo, que não sabia formar uma frase inteira. Eu tinha que fazer entender aquele conteúdo. E eu fazia. Falei, o que eu vou fazer para explicar para essa pessoa a neoglicogênese? Dava um jeito. E assim foi indo. Fazia música, fazia um monte de coisa. E aí, depois fui trabalhar na Unifenas. Fiquei um tempo lá, não me lembro, alguns anos. E logo depois passei no concurso na Unifal, na Federal. O meu sonho era trabalhar na Federal. Na verdade, eu acho que era um sonho do meu pai, que eu meio que peguei para mim. Meu pai passava na porta e falava, Luciano, aqui só trabalha gente importante. Ficava aquilo na cabeça, falava, vou trabalhar aí. E aí, acho que eu peguei aquele sonho do meu pai e fui, trabalhei o tempo suficiente. E aí, as pessoas me perguntam, quando que eu percebi que era hora de encerrar um ciclo? Primeira coisa, como você teve coragem de deixar um emprego público? Porque foi difícil passar num concurso público, mas foi mais difícil deixar. Porque o passar é um esforço físico, mental, que se deu certo, maravilhoso. Se não deu certo, a gente sabe que a gente deu o melhor. Agora, eu tive mais trabalho de deixar do que passar. Então eu passei, fiquei 9 anos trabalhando, porque a gente sempre quer postergar, não é hora, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Até que chegou um momento que eu adoeci, que vieram os autoimunes, espondilite, não sei o que. Eu falei, esse é o sinal, chega. Fui lá, pedi exoneração da universidade, no dia seguinte já estava atendendo a minha clínica, que era um espaço de 45 metros quadrados. Eu nunca trabalhei em muquifo. Às vezes meus colegas falam, eu trabalhava numa sala escura. Não, eu nunca trabalhei em muquifo. A minha sala na Unifal era uma gracinha, dá um jeito de fazer ficar bonitinha, porque o ambiente para mim é muito importante de trabalho. É muito importante que seja aconchegante. Então eu dava um jeito daquela sala seca da universidade, do armário de metal, ficar bonitinho. Eu punha enfeite, eu punha coisa, eu comprava coisa, eu punha planta, eu dava jeito. Comprava uma cadeira bonita. Enfim, dividi em 10 vezes essas coisas. E aí eu voltei, vim para o estado de São Paulo, para Piracicaba trabalhar, montei minha clínica em Piracicaba, eu falei para vocês, 45 metros quadrados, mas era uma graça, era super bonitinha, super arrumadinha, porque eu queria ter orgulho daquilo, eu queria que as pessoas se sentissem bem. E aí começaram-se vários desafios, porque até então eu era professor universitário e o meu grande desafio era publicações, qualizar, publicar na revista tal, fazer a pesquisa tal, conseguir dinheiro para o projeto tal, fazer extensão, ensino, pesquisa e extensão, era a minha função. Quando eu saí da universidade, independente se minhas coisas que eu fizesse na universidade davam certo ou errado, no final do mês eu estava lá, com o meu salário garantido igual. Isso, por um tempo, me trouxe segurança. Mas isso depois me trouxe insatisfação. Eu falei assim, eu não quero, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu quero desafios maiores e quero provar pra mim mesmo que eu consigo criar e fazer disso que eu tô fazendo algo muito interessante. E foi quando eu comecei a abrir minha clínica, eu não me esqueço disso. Quando eu abri minha clínica, eu já falei isso aqui pra vocês também, a gente pensa, quanto eu vou cobrar pelo meu trabalho? Eu, minuto algum, eu fui olhar
quanto os meus colegas cobravam para eu cobrar algo parecido. Mas nunca me preocupei com isso. Só que eu sei o que se cobrava, porque as pessoas não falavam. Cobrava-se na faixa de 50, 60, 80 reais a consulta. Eu comecei cobrando 500. Então isso não existia na nutrição, não tinha isso. Ninguém cobrava isso lá atrás, 500 reais uma consulta. Tinha uns poucos colegas, uns 2, 3 colegas aqui de São Paulo, um do interior do Paraná que cobrava isso também, são inclusive profissionais maravilhosos que eu adoro, que cobravam um valor maior do que o normal. Todo mundo falava assim, nossa, mas você não se preocupa. Eu falo, não, eu sei a minha entrega. Eu faço uma consulta de 2 horas, 2 horas e meia e eu ensino. Eu tô 2 horas me entregando inteiro para uma pessoa. Então isso tem que estar o valor. Sendo que eu poderia estar falando para 100, para 200, para 300, eu tô 2 horas com uma só. Então isso daí tem que ter um valor. E aí eu nunca tive problema com isso, porque eu já sabia o meu valor. E a maioria das pessoas não tem noção do valor do esforço, do valor do trabalho que elas executam. Se eu vou entrevistar alguém e eu falo assim, mas quanto você quer ganhar? A pessoa não sabe, eu já não me interesso por aquela pessoa. Porque é uma pessoa que não está pronta ainda. Pode ser que ela seja maravilhosa, mas naquele momento ela não está pronta. Porque a gente tem que ter noção. Eu sempre soube, sempre perguntar assim, quanto você quer ganhar? Quando eu estava na faculdade, uma vez uma professora falou assim, quanto você precisa ganhar, Luciano? Foi R$ 2.468. Juro por Deus. E da onde eu tirei isso? Eu fiz conta, isso, aquilo, que eu viveria com isso. Eu me lembro que quando minha bolsa saiu, eu dava aula americana, teve uma vez que meu salário foi R$ 2.468. Eu ria tanto, eu dava gargalhada, porque eu falei, quando saísse que eu ia no shopping comprar um monte de roupa. Aí eu falei, vou cumprir minha promessa. Fui lá, nunca fui de fazer isso. Fui lá no shopping, entrei numa loja, mas comprei tudo. Comprei roupa pra minha mãe, pra minha irmã, pros meus irmãos, pra mim, pra todo mundo. Porque eu gostava de comprar as coisas pra eles também. E aí comprei um monte de coisa e falei, pronto, paguei a minha promessa pra mim mesmo. E porque eu sabia o que eu queria ganhar, assim como eu sei hoje. Assim como eu tenho metas anuais, assim como eu tenho metas mensais, diárias. E a gente tem que ter isso muito em mente, senão a gente não vai para frente. Isso não é ser mercenário, isso é ser planejado, isso é se organizar. Independente do negócio, independente do que você executa, independente do que você faz, você tem que saber qual é o valor da sua hora, qual é o valor do seu dia, qual é o valor do seu trabalho. Aquela coisa assim, Luciano, faz um negócio para mim? Eu não faço. Eu não faço nada de graça. Então, tudo tem um preço. Porque eu sei o quanto eu investi na minha profissão, o quanto eu investi para ser o profissional que eu sou hoje. Então, eu sei exatamente cada minuto, cada real, cada expectativa, cada frustração. Eu sei, mas não me esqueço nem por um minuto. Porque quando a gente se esquece disso, a gente também para de se dar o valor. E aí, o que acontece? Que às vezes as pessoas... me perguntam, você está satisfeito? Satisfeito eu sempre estou. Se vocês me perguntassem lá atrás, lá 20 anos atrás, se eu estava satisfeito com o que eu fazia, eu estava muito. Só que eu não sou aquela coisa inquieta, eu quero mais. Não, eu fico muito atento à minha entrega, ao que eu quero, ao que eu estou entregando. Antes de tudo, a gente tem que entregar direito. Ao que eu estou entregando e quanto isso tem que valer. Pronto. Acabou. Isso já é... Porque às vezes eu falo, tem colegas que me procuram, falam, Luciano, nossa, eu precisava muito aumentar o valor da minha consulta, que eu estou ganhando não está sendo suficiente, eu estou no prejuízo. Que eu falo assim, mas qual o problema? O que aconteceu que você não aumentou ainda? Se você já sabe que isso não é suficiente, se você... mas eu fico com pena das pessoas, eu falo assim, não existe pena, existe valor. Se a pessoa não puder te pagar, você indica alguém, ela vai procurar outra pessoa dentro do que ela possa. Aqueles que podem vão te procurar. Então a gente não tem que ter medo de dar passos adiante, de cobrar mais do que está acostumado a fazer. Eu me lembro que quando eu cobrava para dar uma palestra, era 10, 15, 20 vezes mais que um colega cobrava. E cobro ainda, porque eu sei que eu vou dar o meu melhor naquele momento. Não tenho o menor pudor, a menor vergonha de falar isso. Todo mundo que trabalha comigo sabe do meu valor. Aquela coisa, fala assim, faz um favor pra mim, mas é rapidinho. Não é rapidinho, é rapidinho pra você. Se for rapidinho, eu gastei 15 minutos pra fazer isso. 15 minutos porque eu sou bom de serviço e fiquei 20 anos estudando. Hoje eu gasto 15 minutos. Mas eu poderia, anos atrás, gastar 5 horas. Então não é o quanto você gasta pra fazer naquele momento.
e sim o quanto você fez para chegar naquela eficiência daquele momento. Aí sim a gente consegue olhar para as coisas e precificar, tá? Senão a gente até para cobrar, até para a gente colocar a hora, quanto eu vou cobrar por hora. Não é a hora real, a hora do dia que você está fazendo. Envolve muita coisa, porque às vezes essa é uma coisa que você faz hoje em 10 minutos, antes a gente fazia em 20 horas, porque a gente vai ficando cada vez melhor. E isso tem um preço. Isso tem um preço, só nós sabemos disso. As noites que a gente não dorme, as frustrações e um monte de coisa que a gente tem que correr atrás. E eu sempre estabeleci ciclos. Ciclo para tudo. A nossa vida é feita de ciclos. Então, quando eu percebia que um ciclo estava se encerrando e que já não estava dando mais certo, eu já dava o próximo passo. Porque senão a gente fica remoendo aquilo, mas eu não posso sair, não posso fazer aquilo, não posso deixar isso, não posso deixar aquilo. A gente não sai do lugar. Então, quando a gente percebe que o ciclo está se encerrando, a gente tem que encerrar o ciclo com louvor e começar um ciclo novo. Então, às vezes eu falo assim, mas não sai, não fecha as portas. Não fecha as portas que você pode precisar. Fecha a porta sim. Então, a gente fecha a porta e abre mais 10. Fechar as portas não é sair fazendo estardalhaço, barulho. Não. Vai, faz seu trabalho, acabou, ponto. Tem mais interesse em vir pra cá? Não tem nenhum. Isso abre mais 10 portas. Senão a gente fica sempre apegado com a possibilidade de voltar ao que a gente fazia. Isso não pode acontecer, a gente tem que cortar esse vínculo. Fecha essa porta e se prepare para abrir mais pelo menos 5. E assim as coisas vão acontecendo. Hoje, dentro da minha profissão, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser trabalhar em qualquer lugar que eu quiser trabalhar, eu sei que eu vou. Porque as pessoas sabem que eu sou uma pessoa séria, que eu sou uma pessoa responsável, que eu sou uma pessoa que estuda e que eu sempre vou dar o meu melhor. Sempre vou dar o meu melhor. Isso as pessoas sabem, porque eu mostrei. Então, se vocês perguntarem, eu estava lá na faculdade, dando aula. Era professor na Universidade Federal. De repente eu estava atendendo. Da onde vieram esses pacientes? Sendo que eu fui atender numa cidade que eu não morava, eu morava em Alfenas, eu fui atender em Piracicaba, não conheci ninguém. Então, de onde vieram esses pacientes, sendo que você fazia uma outra coisa? No primeiro dia que eu abri minha clínica, minha agenda estava cheia, no mês inteiro já estava cheio. O que eu fiz? Eu não sou bobo. Eu não saí da universidade e falei, agora eu vou atender. Não, eu fiquei uns 2 anos me preparando. Eu fazia palestra no Brasil inteiro, eu fiz parcerias, eu ligava para fulano de tal. Fulano, às vezes tem gente que me conta, fala assim, lembra quando você me ligou para dar uma palestra? Eu ligava para fulano e falava, fulano, quero fazer uma palestra aí. O valor é tanto, tá? Vamos fazer? A bilheteria é tua, você vai me dar tanto pela palestra, vamos fazer essa palestra? E dava 200 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas, 600 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Fizemos uma palestra em Uberlândia, tinha quase 3.000 pessoas uma vez, eu e a Bela. E fomos fazer palestra para tudo quanto é lado. Porque eu queria mostrar o meu trabalho. Mostrar que eu fazia um trabalho diferente dentro daquilo que existia. A nutrição não era desse jeito. Eu me lembro a primeira vez que eu falei de própolis, a primeira vez que eu falei de chá, a primeira vez que eu falei de tintura. O povo ficava assim, que é isso? Chá pra mim é coisa de vó. Própolis é quando a gente tá resfriado. Aí hoje eu olho o Instagram, todo mundo falando aquelas coisas, eu falo, essa pessoa não sabe nem da onde isso aqui começou. Porque eu sei, foi muitos anos atrás, entendeu? Nada foi por acaso. E eu fui construindo o meu conceito e a minha forma de fazer. Definir minha hashtag. Minha hashtag seria nutrição eficiente. E aí comecei a trabalhar em cima daquilo. E me estabelecer naquele caminho ali que eu estava falando. De epigenética, de genética, de compostos bioativos. Eu tinha feito pós-doutorado com fitoquímicos e eu vi que as pessoas não estavam entendendo muito como prescrever, como usar fitoquímicos. Eu usei aquilo para me aproximar das farmácias de manipulação e fazer consultorias e dar cursos, dar palestras, explicava para os meus colegas e de repente, desse 6 meses, 1 ano que eu viajei o Brasil inteiro dando palestras, a minha agenda encheu. Porque o povo perguntava assim para mim, onde você atende? Eu falava assim, no interior. Eu não tinha clínica ainda. No interior. Como é que tá a tua agenda? Me manda um e-mail, que a gente dá um jeito lá de reservar. Eu não tinha nada ainda. Só que eu já tinha uma lista de espera sem ter uma clínica. E aí, quando eu abri minha clínica, eu lembro que eu fiz uma reunião com a Carol. Carol, ela começou comigo como recepcionista. Depois ela foi minha assessora. Hoje, ela é gestora de tem um nome bonito o cargo dela lá. Gestora de
assuntos, sei lá como é que é. Da Arthur, perguntar pra ele que ele sabe o cargo bonito que a Carol tem. Até um cargo lá hoje de gestão na clínica, que é muito maravilhoso. Ela começou comigo lá no comecinho, né? Quando eu não era um Zé Ninguém que tava ali me colocando. Eu falei, Carol, eu fiz uma reunião com ela antes da clínica abrir. Seguinte, nós vamos mandar, você vai entrar em contato com todo mundo dessa lista aqui e já vai marcar. Eu sei que já passou 2 dias ligando para todo mundo que já tinha mandado e-mail na vida, e 1 mês a minha agenda encheu. Aí o que aconteceu? Escassez. As pessoas falam, mas quem que é esse rapaz que chegou aí agora em Piracicaba, que cobra esse absurdo, e que era um absurdo na época, as pessoas falavam, e não tem agenda. Aí foi gerando escassez, aí eu ia um curioso e outro, as pessoas iam, tinham resposta, tinham resultado, ficavam loucas de felicidade. Aí de eu atendia mais 10. Então eu comecei a atender só por indicação. Eu parei, fechei minha agenda e falei, não, só vou atender agora a família das pessoas que vêm aqui, o marido, a filha, o filho, não sei o quê. E assim começou a minha vida. Em 1 ano de trabalho, eu já comecei a trabalhar com agenda fechada. Com agenda fechada. Nunca fiquei lá esperando, meu paciente não veio, eu tô com dificuldade, vamos fazer alguma coisa aí, deixa eu fazer um link pago no Instagram para ver se alguém vai se consultar comigo. Nunca precisei fazer isso. Mas porque eu fiz de outra forma. Eu fui lá, fiz minhas palestras, fiz minhas coisas todas, e as pessoas me procuraram. E continuam procurando. Porque eu me fiz presente. Aí me fiz presente aqui no Instagram. Eu tinha um Instagram que não fazia muita coisa. Aí eu conheci a Bela Falcone no Instagram. E a Bela me deu um pontapé assim absurdo. Ela falou assim, Lu, você tem que melhorar seu Instagram. Você fala tanta coisa boa. Porque eu não postava com frequência. Você fala tanta coisa que as pessoas adoram. Faz isso profissionalmente. Fala, não tem paciência com isso, Bela. Eu não nasci pra isso não. Eu sou nutricionista. Não... Aí quando eu percebi que, falei, não, pra lá, as pessoas estão gostando. Eu fazia um post... 100, 200 pessoas repostavam. De tantos meus colegas repostarem, nutricionistas, médicos, farmacêuticos, todo mundo repostar, farmácia de manipulação, tinha dia que aumentava 10 mil, 15 mil seguidores na minha conta, de tanto que as pessoas repostavam que eu produzia. Eu falei, estão gostando do que eu estou fazendo. Eu comecei a produzir com mais qualidade, com mais frequência, o negócio começou a crescer. Várias pessoas apareceram. A Bela me deu um super pontapé, ela me divulgava, me divulgava nas palestras, sempre falava no meu nome, isso trazia muita gente para mim. E no decorrer do caminho foram aparecendo outras pessoas, muitas outras pessoas que me ajudaram muito, só pelo simples fato de tocar no meu nome. E isso, muitas. Gabriela Pugliese, que é minha paciente há muito tempo, me ajudou muito. Então sempre falava de mim, as pessoas falavam, quem é esse rapaz? Começou a ficar curioso e saber quem era o rapaz que ajudava ela, cuidava dela, não sei o quê. E depois as pessoas viam que eu era uma pessoa séria, que eu fazia direitinho e ficavam. E assim as coisas foram crescendo, até que chegou um ponto que eu mesmo falei, espera, ela tem que me estruturar melhor. Hoje, eu não sou Luciano Bruno, sozinho há muito tempo. Então eu tenho uma equipe gigante atrás de mim. Então tem muitas pessoas que trabalham comigo hoje. Muitos. Então essas pessoas, cada um faz uma coisa. Tem gente que só cuida de números, tem gente que só faz a gestão, tem gente que só faz contato com os patrocinadores, tem gente que sempre analisa a minha conta, tem gente que me ajuda a fazer pautas, conteúdo eu gosto de mesmo fazer, mas eu tenho gente que também me ajuda no conteúdo, gente que me ajuda em tudo, a gente faz reuniões para isso, e as coisas vão cada vez mais se estruturando. Então eu me estruturei como empresa, foi um super investimento. Então hoje eu sou uma empresa que trabalho em várias frentes. Então eu tenho o Diet Smart, que é um produto de sucesso. Tudo que vocês veem novo é cópia do Diet Smart. Então tudo que eu faço eles copiam. Então eu faço uma coisa hoje, amanhã já copiou. Eu acho ruim? De jeito nenhum, eu acho bom, porque se fosse ruim ninguém copiava. Então a gente tem o Diet Smart, que é um programa de vanguarda, inovador, e que graças a Deus a gente tem um número muito bom de usuários ativos que diariamente usam o sistema para trabalhar. Então o Diet Smart é uma frente muito importante para mim, eu gosto muito de trabalhar no Diet Smart. Eu trabalho na clínica em que eu atendo, então eu atendo em uma equipe interdisciplinar com outros profissionais muito maravilhosos. Então a gente trabalha num time grande ali na clínica.
eu tenho outras coisas. Eu tenho livros que eu faço. Livros é uma importante fonte de renda. Por que livro é importante fonte de renda? Eu sou do tempo, eu já escrevi outros livros, que eu pouco divulgo, que a editora, eu escrevia tudo, fazia tudo, a editora me dava 10% do valor. Eu falei, não vou fazer isso. Tanto é que com os meus livros, eu detenho mais de 80% do valor. Fui eu que fiz, eu que vendo. Tanto é que o que eu propus para uma editora, falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar para estocar, você vai fazer meu livro, eu vou fazer meu livro, você vai fazer diagramação, eu vendo. Então, o que acontece? Eu inverti o negócio. Então, o livro é algo, uma fonte de renda muito importante para mim e para minha família. Porque é algo que eu gosto de fazer. Ali eu consigo organizar tudo. Fiz livro com a Rita, fiz livro com a Karina, fiz livro com a Andréia. São livros que eu amo de paixão e que hoje é uma fonte de renda importante. Tá? E livro nunca foi fonte de renda. A gente trabalhava e não dava dinheiro. Vocês acham que eu vou perder horas e horas do meu dia para não ter o retorno que eu mereço? Não. Fazer caridade eu faço demais, mas eu não preciso divulgar nenhuma que eu faço. Então, caridade não se divulga. Eu faço inúmeras que ninguém que está aqui vai ficar sabendo, porque não precisa. Isso é outra vertente. A gente não fica divulgando o que faz para os outros. Então, meu trabalho é meu trabalho. Caridade é outra coisa. Eu não faço isso, não misturo meu trabalho com isso. Pode ser meu amigo, pode ser meu irmão. Sentou na minha frente, vai se consultar comigo. É meu irmão. Vai pagar do mesmo jeito. Porque é uma valorização do meu trabalho. Até para que ele siga aquilo que... Até que tenha um esforço, tem que ter esforço mínimo. Todo mundo que a gente faz alguma coisa de graça, a pessoa não dá valor. Por mais próximo que seja. E aí, o que eu digo a vocês? Eu investi muito em livros. A gente está escrevendo o 5º livro agora, que vai ficar maravilhoso. Outra coisa que deu muito certo foi o Epigênesis. O Epigênesis é um curso online, é um grande diferencial. O que eu mais escuto das pessoas que fazem o Epigênesis hoje? Obrigado. Juro. É algo que me traz um retorno pessoal tão maravilhoso que vocês não entendem. Você encontrar alguém e falar, Luciano, muito obrigado por aquele curso mudou minha vida, eu fazia de um jeito, comecei a fazer do outro, meus pacientes estão com muito mais resultados, eu estou muito mais feliz, meus pacientes estão muito mais envolvidos com o que eu passo para eles, porque estão vendo o porquê das coisas. Então, a Epigênesis é algo que foi revolucionário e transformador na nutrição. Qualquer pessoa, daqui a pouco eu vou abrir os comentários e tem muita gente aí que fez Epigênesis, que sabe o que eu estou dizendo. Então, é um curso online que eu e a Rita fizemos, são 11 módulos, 100% online, que funciona. Então, tem uma série de artigos, tem as aulas, tem as nossas aulas ao vivo que a gente tira dúvida, que são coisas que eu fiz. Primeiro, eu tinha esse sonho, encontrei a Rita uma vez, a gente fez esse curso na Carolina do Norte. Falei, Rita, tá na hora de fazer. Fizemos esse curso lá na Carolina do Norte e quando ele chegou no Brasil eu falei, vamos implantar, e deu certo. Todas as turmas se esgotam. Inclusive hoje meia-noite, hoje não, amanhã, dia 1º, meia-noite, vai abrir a próxima turma de Epigênesis. Eu digo a vocês, provavelmente até o final da semana que vem, já se esgotou, porque é rápido. É um curso transformador, que eu tenho muito orgulho de ter feito. E por que deu certo? Por que deu certo o Epigênesis? Porque a gente entregou tudo. A entrega é 100%. A entrega nunca é parcial. Eu não tenho medo de ensinar tudo que eu sei. Não tenho. E não me relaciono com pessoas que têm medo. E a Rita é do mesmo jeito. Ela entrega tudo. Eu falei, Rita, nós vamos fazer um curso. Mas não tem minhas palavras. A gente tem que entregar tudo. Porque as pessoas estão ali com expectativas. Mastigado. Mostrar como é. E por isso que deu certo. Porque a nossa entrega supera as expectativas. As pessoas fazem imaginando uma coisa e a gente joga o nível lá para cima. Essa pessoa que comprou aqui o Epigênesis, ela vai comprar qualquer curso que eu fizer, porque sabe que é de qualidade. Então a gente vai sempre associando o nosso trabalho com coisas de qualidade. Todo dia, gente, aparece coisa que não vai me agregar qualidade. Eu não aceito. Hoje, eu já dei 2 não. Que eram coisas que eu percebi que vieram atrás de mim, que não vão me agregar em nada, vão me trazer um retorno financeiro excelente, mas isso não agregaria a qualidade do que eu faço. Uma vez que a gente
estabelece o nosso padrão de qualidade, a gente não pode recuar. A gente nunca mais pode deixar de fazer. Então, muitas vezes eu demoro bastante para fazer algumas coisas, porque tem que ser sempre melhor do que eu fiz antes. Porque sempre tem essa expectativa, não é cobrança, é expectativa das pessoas que fazem. Então, o Epigenes deu muito certo. Deu muito certo. Depois eu conto para vocês. Meia-noite, abre a inscrição. Tem um monte de gente esperando, uma fila de espera grande, de gente que manda e-mail, que não sei o que a gente já disparou e-mail avisando que vai abrir. Já avisei no Instagram também. O Instagram é uma importante vitrine, uma importante fonte de divulgação que eu tenho, onde eu tenho voz, onde eu consigo levar tudo que eu faço para as pessoas. Então, o Epigenes foi algo que deu muito certo. Outra coisa que deu muito certo foi o curso de autoimune, que é um curso também 100% online. Esse é para o público em geral. O Epigenes ele é para profissional. E o autoimune é para todo mundo. Porque todo mundo tem que aprender a gerenciar a resposta inflamatória. E o autoimune, ele ensina isso. Como, por meio de estratégias nutricionais e estilo de vida, que a gente consegue fazer uma boa modulação da nossa resposta inflamatória e evitar o progresso ou trabalhar um preventivo de uma série de doenças. Tá? Então, essas coisas foram coisas que foram nascendo. E cada vez vai nascendo mais. Porque quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente faz, mais necessidade a gente vê de fazer coisas diferentes. Porque a gente sempre vê uma lacuna aberta em algo. Então a gente sempre tem que enxergar fora da caixa e ver o que está faltando ou mesmo o que precisa ser realmente ensinado. Às vezes você vê aquela coisa sendo ensinada por 10 pessoas, mas você fala, nossa, mas faltava só isso. Aí você coloca esse só isso, o negócio já muda completamente. Então, às vezes pessoas falam, Luciano, você é uma pessoa iluminada. Eu não sou iluminado, não. Eu trabalho muito. Então não tem, agora falta 12 minutos para as 8 da noite. Eu tô aqui trabalhando. Isso é um trabalho. É um prazer fazer isso aqui para vocês. É um prazer imenso chegar aqui no auge dos meus 40 anos, com quase 20 anos de profissão, e olhar para vocês e falar assim, deu certo. Minha profissão deu certo. Eu ajudei a construir a minha profissão. Porque quando eu comecei a trabalhar na nutrição, não era assim. Então eu ajudei a construir, sim, a minha profissão. Antes as pessoas falavam isso, eu falava, imagina, que é isso? Não, hoje sim, verdade, ajudei mesmo. Ajudei a construir a profissão que muitos usufruem hoje. Assim como várias pessoas de décadas passadas que também ali se empenharam em construir a profissão que a gente tem hoje. Então a nossa profissão ela foi construída a duras penas por muitos profissionais, desde das professoras, a doutora Sônia Tucunduva, a Silvia Cosolino, a Sandra Chemin, gente que lá atrás estava construindo as bases da nutrição quando não se tinha, coisa que a gente usufrui hoje. Depois a nova geração que veio com a fitoterapia, por exemplo, a Vanderlei Marchiori, a Juliana, que eu já prestei para vocês, muito maravilhosa. Então são gerações que vão cada vez mais agregando a nossa profissão. E hoje a gente usufrui de uma profissão sólida que foi constituída com muito esforço e por muita gente. Então hoje eu sou um empreendedor, tenho muito orgulho de ser um empreendedor, de ser um empresário, de ser um profissional em que no final você olha para trás e fala assim, deu certo. Eu tive o sucesso profissional que eu planejei. Então, tudo que eu tinha planejado, eu tinha um caderninho, eu sempre tenho um caderninho. Esse caderninho que eu ganhei da Simple Pharma, um caderninho maravilhoso. E eu sempre coloco tudo. Eu penso uma coisa, eu venho aqui e escrevo. São manifestações. Então, aquilo se materializa. Só o fato de você escrever aquilo que você quer fazer, você já está materializando o que estava aqui. E daí por diante, você já vai se envolvendo mais com aquilo que você vai escrevendo e, de repente, você já executou grande parte das coisas que a gente planeja para a vida. E hoje, no Dia do Nutricionista, eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que eu sou um profissional absurdamente satisfeito, feliz na minha profissão. E o que eu faço de diferente é sempre, primeiro de tudo, trabalhar com a verdade. Segundo, ter um respaldo técnico
profundo. Nada pode ser superficial. Nada. Nada que a gente faça pode ser superficial. A gente tem que ter algo muito profundo em cima daquilo. Tem que ter um propósito por trás de tudo que a gente faz. Senão, a gente não consegue botar as coisas pra frente. Até vai, mas chega um ponto que para. Rita, amor da minha vida, você tá aí. Rita é minha parceira dessa vida e dá mais um monte. Que também dá asas aos meus sonhos e que tá ali, ó, de mãos atadas comigo nesse caminho. Ó, fiquei emocionado também, só te ver aqui. É muito incrível tudo que a gente está construindo. Eu tenho muito orgulho da profissão que eu tenho hoje. Eu tenho muito orgulho do que eu construí para mim. Eu tenho muito orgulho de mim. É muito bom a gente ter orgulho e amor pela gente mesmo. Então eu tenho tanto orgulho de mim. Não é vaidade, eu não sou uma pessoa vaidosa, eu sou zero vaidoso. Olha como eu estou fazendo a live com a roupa de ginástica. Então eu sou zero vaidoso. Claro que eu gosto de me arrumar, né? Sou zero vaidoso. Então não tem essa vaidade de querer ser melhor, querer ser isso, aquilo. Eu quero me satisfazer, pessoal e profissionalmente. E eu consegui fazer isso. Isso foi o mais difícil. O mais difícil é a gente se satisfazer. É a gente provar pra gente mesmo que a gente é bom. Porque a gente sempre desconfia da gente mesmo. Será que eu sou bom? Será que eu tô pronto? Pronto, a gente nunca vai estar. Nunca. Se você estiver esperando o dia que você estiver pronto para dar o próximo passo, já está atrasado. Então, eu não estou pronto. Tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Então, não existe essa coisa. Tem que esperar tal dia, tem que esperar tal momento. Então, o que eu digo a todos vocês aqui é que se preparem para a profissão e para o ofício que vocês estão fazendo. Tá? Não basta simplesmente abrir algo. Não basta. Um dia minha amiga falou isso para mim, é muito real, a Érica. A gente tem que caminhar sabendo onde quer chegar. A gente não pode simplesmente sair igual um trator. A gente tem que caminhar sabendo onde quer chegar. Se vocês me perguntarem, você sabe onde você quer chegar? Sei. Eu já cheguei onde eu queria? Em grande parte sim. Em grande parte sim. Em outras não. E isso eu quero continuar fazendo a minha função de nutricionista com afinco, com tempo, em paz. Hoje eu estou muito mais nessa coisa de trabalhar em paz, de trabalhar mais tranquilamente do que aquela coisa doida que a gente tem no início da profissão, que a gente tem que faz muitas coisas ao mesmo tempo. E é normal, tem época que a gente está construindo, que a gente faz mesmo muita coisa ao mesmo tempo. Gente, eu já tive o UAN, para quem não sabe, o UAN é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Eu já tive uma UAN, já trabalhei no PNAE, Programa de Alimentação do Estudante, nem lembro como chamava. Trabalhava no PNAE, já fui professor de escola técnica, de faculdade particular, de faculdade federal. Já trabalhei num monte de coisa na minha profissão. Já dei aula de qualidade, já dei aula de químicas e bioquímicas da vida, já fiz tudo isso. Então hoje eu naveguei muito para minha profissão. Não foi do dia para a noite. A gente não pode se formar e achar que está pronto. Não. Esse é o maior erro. Eu pergunto, vocês já fizeram curso? Que investimento que vocês estão fazendo? Porque você pega um dentista, ele vai lá, ele vai comprar os equipamentos dele, comprar cadeira, montou uma estrutura ali para começar a trabalhar. Minha pergunta é, qual a estrutura que você está montando? Não é ter um consultório bonito. Um consultório bonito pode ficar vazio. A gente tem que ter aqui, ó, isso aqui muito bem trabalhado. Então a gente tem que saber qual é a minha forma de trabalhar. A gente tem que saber onde a gente quer chegar e tem que saber o que falta, quais são as nossas carências e dia a dia tentar supri-las. A gente tem que entender todos os nossos pontos fracos. Às vezes a gente valoriza demais os nossos pontos fortes e acaba se esquecendo dos fracos. E os pontos fracos é que bota a gente para cima. Mas os pontos fortes têm que ser ressaltados. A gente ressalta o nosso ponto forte para aquilo nos dar energia para a gente correr atrás do que está aberto, das lacunas abertas na nossa vida. Então, se vocês me perguntarem os meus pontos fracos, eu sei todos. E dia a dia, sem desespero, na hora certa, eu vou tentando suprir cada coisa que eu preciso melhorar. E o que não dá para melhorar é a frase da minha avó, que não tem remédio, remediado está. Não sofro mais. E são coisas que quando a gente começa a crescer muito,
A gente é muito apegado. A gente sempre tem aquela coisa assim, ó. Isso é muito importante que eu vou dizer para vocês. Ninguém faz como eu faço. Para com isso. Para com essa bobagem. Então, mas eu não posso passar isso pro fulano, porque ninguém faz como eu faço. Não vai ficar bom. Gente, a gente quando quer empreender, tem que entender que o mais ou menos é ótimo. Ninguém vai fazer mesmo como a gente. Porque a gente que idealiza, que pensa, que materializa, a gente tá desde lá atrás pensando. Você não pode cobrar que uma outra pessoa que chegou ontem faça do jeito que você quer, porque isso não vai acontecer. Então, o mais ou menos é ótimo. Aprendam isso. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com um grupo em que não faça o que... tirar essa coisa da cabeça de que ninguém faz como eu. Não vai fazer mesmo, graças a Deus. Entendeu? A gente tem que saber isso. Mas o que estão fazendo tá bom demais. E o mais ou menos é ótimo e se torna ótimo ao longo do tempo. Senão a gente não cresce. Quando a gente começa a falar, ninguém faz como eu, e fica guardando aquilo, não, só eu faço, só eu vou escrever, só eu vou... Chega um ponto que sabe o que vai acontecer? Um burnout. Vocês vão explodir. Vocês vão explodir e não vão conseguir fazer mais nada de tanto estresse, de tanta coisa pequena que foi acumulando. Então hoje, muita coisa que eu fazia, eu não faço mais. Às vezes a pessoa faz aquilo, não tá tão maravilhoso como eu gostaria, mas tá bom, tá ótimo, o mais ou menos é ótimo, entendeu? Porque se fosse para eu fazer, eu teria que deixar de fazer outras 10 coisas. Se fosse para fazer, eu teria que deixar de fazer um passeio com meu filho. Não tô disposto a fazer isso, entenderam? Então são coisas que hoje a gente tem que ter noção. É isso que eu tô dizendo, o caminhar sabendo onde quer chegar. E assim as coisas... vão acontecendo. Nada vem fácil, mas não vem mesmo. Não tive nada de graça, não tive nenhum padrinho, não tive nada disso. Eu sempre fui uma pessoa que parava para pensar. Eu me dava um tempo para pensar, preciso pensar isso. Escrevia, vou fazer isso no ano tal, vou fazer isso no mês tal, vou fazer isso. Ia colocando em prática. E cada vez mais essa engrenagem ia girando. Então, se vocês me perguntarem do meu caminho, da minha jornada, eu sei exatamente tudo. Porque foi tudo como eu manifestava, como eu planejava. Muitas coisas a gente não controla. E vão aparecendo obstáculos, vão aparecendo problemas, vão aparecendo problemas, não gosto dessa palavra, aparecendo desafios que a gente, no nosso crescimento pessoal profissional, vai resolvendo. Então a gente amadurece com muitos desafios. Então, eu ainda tenho muitos desafios na minha profissão para sanar, para resolver, mas hoje digo para vocês, que bom que eu escolhi ser nutricionista. De novo, não sei se eu escolhi, né, ou se eu fui escolhido, mas que bom que eu exerço essa profissão e eu desejo que todo mundo, independente do ofício que vocês façam, que vocês primeiro saibam o valor do seu esforço, saibam, e não só o valor financeiro, tá? Saibam o valor do seu trabalho, caminhem sabendo onde quer chegar e que vocês planejem e pensem grande. Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, pensem grande, porque a chance de acontecer é muito grande. Olha, eu conheço muita gente nesse mundo aí, de tudo que vocês pensarem. Eu estava conversando isso com uma amiga, ela falou, Luciano, se você é o mais inteligente da roda de conversa, você está na roda errada. E isso é um mantra. Eu falei assim, nossa, eu sempre usei essa mesma frase, porque em qualquer roda que eu estava, eu nunca fui o mais inteligente, eu nunca fui o melhor, porque eu sempre estava ali para aprender. Sempre fui uma pessoa humilde. A pessoa está falando, eu sou muito atento, fico olhando, não estou julgando, estou prestando atenção. Então, eu sempre... Nas rodas que eu estive, eu sempre estava em rodas em que eu aprenderia muito, em que eu aprendo muito. Eu não perco meu tempo. Tempo é uma moeda muito, muito valiosa. Então eu não perco meu tempo em qualquer coisa que não me agregue. Não só agregue profissionalmente, que às vezes a gente está numa roda de conversa que está tão divertido e engraçado que aquilo me agregou felicidade, aquilo me agregou alegria, aquilo vai... se reproduzir em uma série de ações. Mas
eu não perco meu tempo. Então eu gosto de me relacionar com pessoas que têm algo para me ensinar. E não só aquelas pessoas que vão aprender comigo. Tá? Então não esqueça essa frase. Se você é o mais inteligente da sua roda de conversa, está na roda errada. E andar com leões. Eu tenho um carregador. Não, tem mais uns % ainda, acabando. Eu sempre estive perto de pessoas que eram empreendedores, que sabiam empreender, que tinham coragem, que não tinham medo. Toda vez que eu me relacionava com alguém, que eu percebi que era alguém negativo, mas você não tem medo disso? Eu já pulava fora. Eu sempre gosto de pessoas que falam assim, isso, vai adiante. Mas só tome cuidado com isso, aquilo. Aquelas pessoas que jogam a gente para baixo são pessoas que não devem fazer parte do nosso convívio. A gente tem que conversar com quem bota a gente para cima. Quem fala assim, vai aí. Aí sim, e não é gente que vai te dar o caminho, ninguém te dá o caminho de nada, mas gente que te dê, às vezes um exemplo, isso que eu tô fazendo, eu sei que muita gente se motiva, a motivação é intrínseca, eu não motivo ninguém. Então eu sei que muitas vezes eu conversando com amigos meus empreendedores, eles me contando os perrengues que passavam, os desafios, isso, aquilo eu falava, nossa, não sou só eu então. Aquela solidão do poder eu não tenho mais. Então, isso é algo que vocês têm que sempre pensar, né? Com quem está perto de mim? Com quem eu me relaciono? Essas pessoas estão me colocando para cima? Estão me estimulando? Ou estão me fazendo recuar? Tá? Então sempre pensem nisso. E deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí, porque agora eu consigo prestar atenção. Eu já falei que muitas vezes eu não consigo olhar o que vocês estão fazendo porque eu me desconcentro, tá? Curso de autoimune, as inscrições continuam abertas, tá? O lançamento, o Epigenes ainda não está liberado, a gente vai liberar para inscrição à meia-noite do dia 1º, tá bom? Obrigado pelas palavras. Quando sai o novo curso de autoimune? Eu tenho que fazer um autoimune 2, né? Não planejei ainda fazer um 2, não. Tem que terminar de divulgar bastante isso primeiro e logo depois eu faço uma continuação de autoimune. Muita gente tem me pedido isso, mas por enquanto isso não está na lista de tarefas para os próximos meses, não. Sou fã. Muito obrigado. Às vezes vocês falam algumas coisas que são muito interessantes e muito motivadoras. Porque a gente pensa e fala, poxa, eu estou no caminho certo. Obrigado vocês. Vocês são grandes incentivadores de tudo que eu faço. Deixa eu ver uma coisa aqui. Oi, Luciano, sou advogada há 20 anos e você me influenciou a ir atrás do meu sonho, fazer nutrição. Fizesse esse curso de autoimune e participei do Meet. Estou no 1º ano de nutrição. Que incrível. Muita gente perguntando do Meet do NE On Tour, que é o Nutrição Eficiente On Tour. Pela Covid a gente não vai fazer o On Tour. O On Tour ele tem hoje um formato de curso online, tá? Então ele é muito maior do que era antes, porque no online eu consigo dar muito mais corpo pro curso. Ele está muito melhor do que o On Tour. Então quem se inscreveu no On Tour não precisa se inscrever de novo, já está inscrita no presencial, tá? Não tem que pagar diferença nenhuma, fica o valor que foi pago lá atrás. E vocês logo assim que estiver pronto, eu estou terminando de gravar, assim que a gente terminar de gravar a gente já divulga. Eu não gosto de começar antes de gravar 100%, porque vai que eu morro aí e esse curso fica sem acabar. Então primeiro eu gravo tudo e aí depois eu libero para vocês. Vem para Fortaleza, quero ir para Fortaleza mesmo. Bom, quem tem o de autoimune tem, eu não sei se é 1 ou 2 anos de acesso, tá? Como mudar a mente desse jeito? Foi inato em você? Ou além da nutrição, você trabalhou essa parte mental e emocional? Na verdade, uma pergunta muito interessante. Esse mindset, essa mudança da mente. Na verdade, eu sempre soube o que eu quis. E eu sempre trabalhava nas coisas. Quando eu vendia picolé, que eu contei para vocês a história, eu sabia que eu não ia vender picolé para resto da vida. Mas para aquele momento era muito maravilhoso, que aquilo ia me dar muita coisa. Só que eu ia fazer bem porque eu queria vender muito. Então eu já gritava picolé diferente. Quando eu enchia saquinho, meu funil era diferente. Quando eu fui fazer uma entrevista. Tudo isso que eu estou dizendo a vocês já faz parte desse mindset. Então,
a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer mudar, quando a gente quer virar essa chavinha aí, a gente tem que entender o que quer. Geralmente, se você não consegue virar essa chave, é porque você ainda não sabe o que você quer para sua vida. E é aquela coisa que eu disse, tá caminhando sem saber onde quer chegar. Então, pense, analise o que você quer, o que você merece, para onde você quer ir, onde você quer executar isso. E aí esse mindset ele vai acontecendo naturalmente. Se inspire, fique próximo a pessoas que te botam para frente. Se inspire em pessoas que tenham histórias reais e que não tenham o menor problema em dividir nada. Deixa eu ver o que mais. Você está bom. Muito obrigado. Responde, por favor. Tenho um curso de autoimune, preciso comprar outro. Não, quem tem o curso de autoimune precisa comprar outro não, tá? É isso aí, pessoal. É isso aí, tô vendo as coisas que vocês escreveram aqui. Acho que a gente já vou me despedir. Só ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Mental, emocional, vem pra terapia. É mais ou menos isso mesmo. Fiz muita terapia. Faço até hoje. Você sempre foi bom vendedor. Sabe quando eu percebi que eu era um bom vendedor? Um dia, já contei essa história. Uma vez eu ganhei uma camiseta da minha tia e eu fui pra aula e chegou lá meu colega de classe falou assim: nossa, Luciano, camiseta bonita, adorei, que não sei o que. Eu falei assim: nossa, acabei de vestir, eu acabei de comprar. Aí ele: ai, nossa, gostei onde você comprou. Eu falei: você quer ela? Compra essa de mim. Ele: mas você tá usando? Eu falei: não, espera acabar a aula. A hora que acabar a aula eu te vendo. Acabou a aula, eu fui lá, vendi R$25. Ranquei a camiseta e dei pra ele. Cheguei na minha tia sem camisa, minha tia achou que eu tinha sido assaltado. Falei: Luciano, o que aconteceu com a outra camisa? Eu falei: vendi. Naquele dia eu vi que eu era um bom vendedor. Muita experiência. Eu sou de Goiás, mas atualmente moro em Londres. E aprecio a vida na fazenda, sou amante das plantas. Tamo junto. Olha a Bárbara aqui. Sou paciente desde o início na clínica em Piracicaba. Aprendi demais com você. Consulta durava quase 3 horas. Tá vendo? Tá vendo que eu não falo mentira. Tá aqui a Bárbara Cruanes, minha paciente queridíssima. Ela e o Pablo iam lá, a gente ficava 3 horas em consulta mesmo. Então, a consulta é o tempo que precisa. Então, isso é algo que eu já também aprendi pra minha vida, tá? Vou deixar a live salva assim. Vou fazer mais lives com essa temática de empreendedorismo, que eu sei que às vezes a gente tem algumas dificuldades. Vou fazer lives com os principais desafios, vou trabalhar bastante esse assunto com vocês, tá bom? É isso aí. Agradeço todo mundo pelo carinho. Beijo grande para vocês. Feliz dia do nutricionista, para quem é nutricionista. E tamo junto. Obrigado pela presença de todo mundo aqui na live. Vou deixar salva lá no IGTV. Beijo grande e até... Olha, Camila, que saudades das nossas consultas. Beijos. Que demais, meu Deus. Beijo para todo mundo. Aos meus ex-alunos que estão falando aqui, que foi sabem, todo mundo que foi meu ex-aluno sabe o quanto eu sempre tentei dar o meu melhor para vocês e espero ter passado naqueles momentos um pouco dessa nutrição que eu faço, um pouco dessa vontade de fazer diferente que eu tenho, tá bom? Beijo grande. Para quem vai fazer o Epigenes, boa sorte. Daqui a algumas horas as inscrições estão abertas. E bom ciclo novo para quem vai começar o Epigenes. E vocês podem ter certeza que vai fazer grandes mudanças na vida de vocês. Beijo grande, sucesso para todo mundo. Até a próxima live.